TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 15 de maio, e você vai ver a seguir. Pedido de cassação do prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, fica para a próxima semana. Praça da Liberdade vai ser palco de ação da campanha do Maio Laranja. Governo do Rio realiza operação contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Polícias Militar e Civil recuperam moto roubada em Correios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Começamos nosso jornal hoje falando sobre um desdobramento do caso da cassação do Ingo Ramos. Isso porque a Câmara Municipal de Petrópolis não votou nesta quinta-feira o pedido de cassação do prefeito. A análise da admissibilidade do processo foi adiada para a próxima semana, já que o parecer do corpo jurídico da Casa Legislativa ainda não foi concluído. Para que a admissibilidade do processo do pedido de cassação do prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, seja votada em plenário pelos parlamentares, é necessário que o corpo jurídico da Casa Legislativa dê um parecer favorável, confirmando que o pedido tem embasamento jurídico. Caso contrário, o processo vai ser arquivado no Legislativo. A próxima sessão está marcada para o dia 19 de maio, terça-feira. O pedido de cassação foi protocolado pelo vereador Léo França e tem como base informações apresentadas pela própria Prefeitura de Petrópolis ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em um termo de ajustamento de gestão rejeitado pelo órgão. Segundo o pedido, mais de 57 milhões de reais em recursos da saúde, educação, defesa civil e previdência teriam sido utilizados fora da finalidade prevista em lei. A denúncia também aponta quase 32 milhões de reais em despesas sem previsão no orçamento aprovado pela Câmara. O Tribunal de Contas rejeitou o acordo proposto pela Prefeitura e informou que as irregularidades vão ser analisadas no julgamento das contas do município. O orçamento, quem conhece a máquina pública sabe que o orçamento e o financeiro tem que caminhar lado a lado. Então, quando você repassa um recurso sem previsão orçamentária, isso é crime de responsabilidade. Ao contrário do que parte da população acredita, a votação não decide o afastamento imediato do prefeito. Os vereadores vão analisar apenas se aceitam ou não a abertura da comissão processante. Caso o pedido seja aprovado pela maioria absoluta da Câmara, ou seja, 8 vereadores, o prefeito vai ter um prazo para apresentar a defesa antes de qualquer votação sobre uma possível suspensão do cargo. Após a abertura do processo, a comissão deverá ser formada para conduzir as investigações, analisar documentos, ouvir testemunhas e produzir um relatório sobre o caso. Somente depois dessa etapa, haverá uma nova votação no plenário, que poderá decidir pelo arquivamento da denúncia ou pela cassação do mandato. Segundo especialistas em direito político, o trâmite pode durar cerca de 180 dias, dependendo do andamento dos trabalhos legislativos. E a próxima segunda-feira, dia 18 de maio, marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída pela Lei Federal nº 9.970 do ano 2000, com o objetivo de incentivar a sociedade a discutir e enfrentar esse tipo de violência. A legislação também institui o Maio Laranja, que é a campanha nacional voltada à proteção de crianças e adolescentes e ao estímulo à denúncia. É assustador quando o tema é abuso e exploração infantil. No mês de maio existe uma campanha nacional que combate o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, conhecido como Maio Laranja. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, as denúncias envolvendo crianças e adolescentes registradas pelo Disque 100 cresceram 195% em 4 anos.
Apenas no período entre janeiro e agosto de 2025, foram contabilizados mais de 200 mil casos envolvendo vítimas desta faixa etária. Diante de números alarmantes como esses, a Escola Roda Criativa decidiu fazer uma manifestação pelo Maio Laranja na Praça da Liberdade para abraçar a causa. E estou passando aqui para convidar toda a população petropolitana para uma manifestação que vai acontecer no dia 16 de maio, às 11 horas, na Praça da Liberdade. No dia do manifesto, os estudantes irão levar cartazes e faixas produzidas por eles e também materiais como folhas, tintas, papel e caneta para novas obras serem produzidas pelo público presente com o intuito de compor um varal com frases e palavras que sinalizem uma infância segura. Também está agendada uma oficina para a confecção da flor símbolo da campanha, inspirada na cor laranja da gérbera, muito conhecida no Brasil, que simboliza a fragilidade e a vulnerabilidade da criança. Haverá ainda um espaço literário com obras relacionadas ao tema. Com oficinas de tecido, de palhaçaria, com livros que abordam o tema, para a gente mostrar para as pessoas como que a criança deve ser tratada. Com cuidado, com respeito, com muita proteção e com muito carinho. Todos os alunos, pais e a população no geral estão convidados a abraçar a iniciativa. Para participar, é só chegar e aproveitar. Durante o Maio Laranja também é importante reforçar alguns tópicos. O primeiro deles é que a palavra da criança deve ser sempre valorizada e que qualquer suspeita deve ser reportada às autoridades competentes. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, em conselhos tutelares, delegacias especializadas ou também com a Polícia Militar. E um homem foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar aqui em Petrópolis. A captura aconteceu na região da Fazenda Inglesa após trabalho de inteligência dos agentes na tarde de quarta-feira. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Toledo. Segundo a polícia, o homem de 39 anos era foragido desde 2018 e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Espírito Santo. O crime investigado aconteceu na cidade de Ibatiba e envolve um menor de idade com deficiência física. De acordo com a ocorrência, os agentes localizaram o suspeito escondido na região do Fazenda Inglesa, em Petrópolis. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Após uma consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência do mandado judicial e a condição de foragido. O homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E o governo do estado do Rio de Janeiro realizou na quinta-feira o dia D da Operação Caminhos Seguros, que é uma ação nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma mulher investigada por aliciar menores foi presa na comunidade do Jacaré, na zona norte do Rio. A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, em conjunto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. A investigação no Rio é um desdobramento do inquérito que apura a conduta do norte-americano Floyd Wallace Jr. Ele foi preso em flagrante em dezembro de 2025 em São Paulo. Na ocasião, a polícia apreendeu pendrives, notebooks, celulares e câmeras. A análise dos arquivos levou à identificação de uma mulher apontada como suspeita de cooptar crianças e adolescentes e levá-los a imóveis utilizados pelo investigado. Segundo as investigações, 4 vítimas teriam sido envolvidas no caso, sendo que 2 já foram identificadas. A polícia segue apurando a participação dos envolvidos e tenta identificar outras possíveis vítimas. Além dessa investigação, a Polícia Civil cumpre dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão em diferentes regiões do estado. A Polícia Militar participa da operação junto com a Patrulha da Criança e do Adolescente. Além disso, dados da Fundação para a Infância e Adolescência mostram que 944 crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual, física, psicológica ou negligência entre janeiro e março deste ano. Somente na cidade do Rio foram registrados 1.174 casos de estupro contra crianças e adolescentes em 2025. Além das ações policiais, equipes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência realizam palestras em escolas sobre prevenção e proteção. Materiais informativos também estão sendo distribuídos em rodoviárias e aeroportos. A operação segue em andamento.
E uma ação conjunta das polícias militar e civil recuperou uma motocicleta roubada e terminou com um homem preso em Correias aqui em Petrópolis. A ocorrência foi registrada no bairro Bonfim nesta quinta-feira. Após levantamento de informações e troca de dados entre as equipes, os policiais localizaram o suspeito em uma residência no bairro Bonfim. Durante as buscas, foram encontradas 2 placas de identificação veicular, sendo constatado que uma delas possuía vínculo com o veículo produto de roubo ou furto. Em continuidade à operação, os policiais encontraram uma motocicleta Yamaha Lander sem placa escondida próxima ao imóvel. Após consulta pelo chassi, foi confirmado que o veículo era produto de roubo. De acordo com a ocorrência, o homem ainda ameaçou os policiais e as pessoas presentes durante a condução para a delegacia. Ele foi levado para a 106ª DP em Itaipava, onde permaneceu preso pelos crimes de receptação e ameaça. E a Polícia Federal devolveu à Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, no Rio de Janeiro, 2 peças sacras em prata que haviam sido identificadas em leilões realizados no estado de São Paulo. Os objetos fazem parte do patrimônio histórico e religioso da igreja, que é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. As investigações começaram após uma comunicação do IPHAN do Rio de Janeiro, que alertou a Polícia Federal sobre a oferta das peças em casas de leilão. Entre os objetos recuperados estão um atril de prata e um porta-paz, ambos ligados à história e às celebrações religiosas da igreja. Segundo a Polícia Federal, o porta-paz chegou a ser comprado por uma pessoa, mas foi apresentado voluntariamente às autoridades. Já o atril foi retirado do leilão pelo próprio responsável pelo certame e permaneceu sob custódia durante as apurações. A Polícia Federal realizou diligências, ouviu representantes das casas de leilão e pediu laudos técnicos ao IPHAN para confirmar a autenticidade e a origem das peças. Apesar de não haver indícios suficientes para a responsabilização criminal, os objetos foram reconhecidos como patrimônio cultural ligado à Igreja da Lapa dos Mercadores. A devolução foi realizada nesta quarta-feira, na Superintendência da Polícia Federal, na Praça Mauá, no centro do Rio. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a restituição das peças ajuda a preservar a memória, a arte sacra e o patrimônio histórico brasileiro, garantindo que os objetos retornem ao local de referência religiosa e cultural. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver no próximo bloco. Obra de duplicação de faixa no arranha-céu deve ser entregue em outubro. Brasil fecha 2025 com alta de 5% no estoque de empregos formais. Uso de inteligência artificial avança no setor da saúde. Prazo de inscrição do Enseja 2026 termina nesta sexta-feira. Estudantes da rede pública estadual voltam a visitar o Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego.
com mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E o primeiro dia útil após a interdição total da ponte do Arranha-Céu em Itaipava registrou um trânsito considerado administrável em parte dos acessos ao distrito, mas já acendeu alertas para pontos específicos que devem exigir monitoramento e ajustes ao longo das próximas semanas. A avaliação é da Unidos por Itaipava, que acompanha a operação e relatos de moradores e motoristas. De acordo com a CPTrans, a obra tem previsão de entrega para o mês de outubro. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, interditou a ponte do Arranha-Céu para a realização de intervenções por parte da concessionária Elovias. A interdição teve início na segunda-feira, dia 11 de maio, e segundo a Unidos por Itaipava, a UNITA, o trânsito no primeiro dia útil foi considerado administrável em parte dos acessos para o distrito de Itaipava. No entanto, a grande preocupação é em relação ao fluxo de turistas. E a gente alerta ainda porque agora começa a alta temporada de turismo da região, enfim, isso acaba trazendo um fluxo maior de pessoas e aumentando a necessidade desse planejamento e atuação. De acordo com a CPTrans, durante o período de fechamento, motoristas precisarão utilizar rotas alternativas para o deslocamento entre o quilômetro 58 da BR-040 e o 34 da Estrada União Indústria. No sentido Juiz de Fora, o acesso deverá ser feito pelo quilômetro 62, na altura da Feirinha de Itaipava. Já no sentido Rio de Janeiro, os desvios ocorrerão pelos quilômetros 61 no Catobira e pelo quilômetro 62 na Feirinha de Itaipava. Segundo a UNITA, os motoristas relataram que o trânsito fluiu nos acessos de Bom Sucesso e Catobira, além de deslocamentos rápidos em alguns trechos da União Indústria. A entidade destacou que foram registradas algumas detenções em horários específicos, principalmente na saída escolar. Ainda de acordo com a UNITA, os motoristas levaram cerca de 1 hora no trajeto entre Bom Sucesso e Estrada das Arcas. Em relação à UNITA, vem trabalhando junto com a CPTrans, a Companhia Municipal de Trânsito, no sentido de mitigar, diminuir esses impactos e melhorar o fluxo de veículos, a mobilidade no local. Em razão do grande fluxo de veículos, foram instalados balizadores flexíveis para garantir a fluidez do tráfego e a segurança de motoristas e pedestres. O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, em entrevista para a TV Correio da Manhã, explicou mais detalhes sobre essa obra, que deve ser entregue em outubro. Mas a gente está com mais equipes ali embaixo, a gente está fazendo alterações de sinalização, tanto na entrada do Catubira quanto em todo o entorno da ponte do Arranha-Céu, e também colocando balizadores para proibir a virada à esquerda, né, a conversão à esquerda, e também evitar o estacionamento em determinados locais entre a rotatória do Bramil e o shopping estação. Segundo Luciano, o trânsito em Itaipava é uma grande questão em Petrópolis, e com a interdição, os congestionamentos vão aumentar ainda mais. A gente acredita que essas ações, quando somadas, vão ajudar a melhorar um pouco mais o desconforto que a obra vai causar durante esse período. A Comissão de Mobilidade da Câmara Municipal de Petrópolis, presidida pelo vereador Tiago Damasceno, vai acompanhar as obras na ponte do Arranha-Céu. A ação acontece diante dos impactos das intervenções. Eu entendo que a Prefeitura, através da CPTrans, assim como a Elovias, tem que ter um plano para mitigar os efeitos enquanto durar essa obra. A gente vai estar acompanhando esse processo e acompanhando também para garantir que o cronograma da obra seja cumprido e que essa melhoria seja entregue o mais rápido possível para a população petropolitana, especialmente quem mora em Itaipava. A CPTrans orienta os motoristas a redobrarem a atenção e, se possível, planejarem os deslocamentos com antecedência para evitar transtornos. Ainda nesse assunto, a concessionária Elovias vai instalar nesta sexta-feira
uma passarela provisória para pedestres na ponte do Arranha-Céu em Itaipava. A estrutura será usada durante as obras da nova ponte e vai garantir a travessia segura de moradores e o acesso aos pontos de ônibus da região. Por causa da operação, o retorno do quilômetro 58 da BR-040, que liga as pistas nos sentidos Rio de Janeiro e Juiz de Fora, está interditada até às 4 horas da tarde de hoje, sexta-feira. Segundo a concessionária, equipes estarão no local para orientar os motoristas. Enquanto durar a interdição, os acessos serão feitos por rotas alternativas pelos quilômetros 61 e 62 da BR-040. Olha só, gente, o Brasil fechou 2025 com quase 60 milhões de trabalhadores formais. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, divulgada na quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O estoque de empregos formais cresceu 5% na comparação com 2024. Ao todo, o país terminou o ano passado com 59 milhões e 900 mil vínculos formais. Desse total, 46 milhões e 100 mil são trabalhadores seletistas. Outros 12 milhões e 600 mil são estatuários e mais de 1 milhão estão em organizações sem fins lucrativos, sindicatos e atividades rurais. O setor de serviços foi o principal responsável pelo resultado, com 35 milhões e 600 empregos e crescimento de 7,2%. Na sequência, aparecem o comércio e a indústria, ambos com alta de 1,7%. A construção civil também registrou crescimento, com alta de 2,5%, enquanto a agropecuária avançou 1,6%. Segundo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o país vive um momento positivo no mercado de trabalho, mesmo com os juros elevados. A RAIS mostra ainda que a remuneração média teve leve queda de 0,5% em 2025, fechando o ano em R$ 4.434. Entre as regiões, o maior crescimento relativo foi registrado no Nordeste e no Norte, ambos com alta de 10,1%. Já em números absolutos, o Sudeste liderou a geração de vínculos formais. E o uso de inteligência artificial no setor da saúde já está presente em 18% dos estabelecimentos brasileiros. Os dados são de uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil, divulgada nesta semana, e mostram que a tecnologia tem sido utilizada principalmente na rede privada. Segundo o levantamento, a inteligência artificial está presente em 21% dos estabelecimentos privados e em 11% dos públicos. A pesquisa ouviu mais de 3 mil gestores das unidades de saúde em todo o país. Entre as principais funções da IA estão a organização de processos clínicos e administrativos, o reforço da segurança digital e a melhoria da eficiência dos tratamentos. A tecnologia também é utilizada para auxiliar na logística, na gestão de recursos humanos e até no apoio a diagnósticos médicos. De acordo com os pesquisadores, a expansão da IA na saúde ainda enfrenta desafios importantes. Entre eles estão os altos custos de implementação, a falta de prioridade dentro das instituições e as limitações relacionadas à capacitação profissional e ao uso de dados. Os especialistas destacam que o avanço da tecnologia exige profissionais qualificados e regras claras para garantir a segurança das informações e o uso ético da inteligência artificial no atendimento aos pacientes. A pesquisa mostra ainda que serviços online para pacientes também têm crescido no país. Quase 40% dos estabelecimentos já disponibilizam resultados de exames pela internet, enquanto o agendamento online de consultas e exames também avança nas unidades de saúde. Como eu falei, a tecnologia tem se consolidado cada vez mais como uma aliada estratégica no combate ao crime organizado. Pensando nisso, a Polícia Civil criou a Coordenadoria de Operações com Aeronaves Não Tripulada, estrutura responsável por organizar e planejar o uso institucional de drones em ações de investigação e inteligência e em missões emergenciais em todo o estado do Rio de Janeiro. Com os drones, a Polícia Civil consegue realizar levantamentos de inteligência, busca por criminosos, acompanhamento de operações em tempo real e a coleta de provas visuais.
As aeronaves são importantes ferramentas para o mapeamento de áreas estratégicas para organizações criminosas, permitindo que os agentes acompanhem, por exemplo, a circulação dos criminosos. A Polícia Civil contará com um núcleo específico para inteligência policial e análise de dados produzidos pelos drones. As imagens captadas poderão auxiliar diretamente em investigações, operações, localização de criminosos e também o monitoramento de áreas dominadas. A Coordenadoria estabelece regras gerais para o uso de aeronaves não tripuladas, incluindo o cadastro de operadores, padronização de procedimentos, armazenamento de imagens e formação técnica. A Coordenadoria também será responsável pela capacitação de agentes e também pela criação de protocolos técnicos para a utilização segura e eficiente das aeronaves. A medida prevê ainda a integração com os sistemas de controle aéreo nacionais, observando as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo e também da Agência Nacional de Telecomunicações. Agora temos um tópico de extrema importância envolvendo as pessoas que querem terminar a sua graduação. O prazo para inscrição no Enseja 2026 termina nesta sexta-feira, dia 15 de maio. O prazo para que os interessados se inscrevam no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja do ano de 2026, termina nesta sexta-feira. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo sistema do Enseja. O objetivo da avaliação é oferecer a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade certa a oportunidade de obter a certificação do ensino fundamental ou do ensino médio. O Enseja avalia as competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar. O exame é composto por 4 provas e uma redação, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. A participação no Exame Nacional é voluntária e gratuita. Na data da prova, é necessário ter ao menos 15 anos para o ensino médio e 18 anos para o ensino fundamental. As provas serão aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no dia 23 de agosto, em 2 turnos, em todos os estados e no Distrito Federal. E ainda falando sobre educação, os alunos da Rede Estadual de Ensino participaram da retomada das visitas ao Palácio das Laranjeiras, que é a residência oficial dos governadores do estado do Rio de Janeiro. O espaço estava fechado para visitação desde 2020 e foi reaberto pelo governo do estado, que nesta primeira etapa recebe estudantes e grupos ligados à preservação cultural. Durante a visita, os estudantes conheceram a história do palácio, construído entre os anos de 1909 e 1913, pelo empresário Eduardo Guinle. Os jovens também tiveram contato com peças históricas, obras de arte, móveis da bela época, que foi o período marcado por inovações e avanços culturais na Europa, além do primeiro elevador instalado no Brasil. Para mim está sendo uma experiência incrível, cada detalhe desse palácio. E ter essa oportunidade de estar perto em um ambiente que normalmente eu vejo em filme, que eu pensei que não ia conseguir chegar perto, né, tão perto assim, poder olhar numa distância e está sendo algo fenomenal. A experiência chamou a atenção dos alunos, que destacaram a importância de aprender história fora das salas de aula. A visitação ao Palácio das Laranjeiras aproxima os estudantes da história e da cultura do estado. O espaço, que faz parte do patrimônio histórico fluminense, deve ser aberto ao público em geral a partir do mês de junho. Segundo o governo do estado, a proposta é democratizar o acesso à cultura e ao patrimônio histórico. A Secretaria de Educação destacou que a iniciativa amplia o contato dos alunos com a arte e a história fluminense. Está sendo muito, muito, muito incrível poder ver a história tão de perto, a história do nosso estado. E a gente conheceu, viu a mesa onde o AI-5 foi promulgado. E é uma história triste, é uma parte muito triste da nossa história, que infelizmente existiu e é importante a gente falar sobre. Por fim, a reabertura do Palácio das Laranjeiras marca a retomada do acesso de estudantes a um dos principais patrimônios históricos do estado. A expectativa do governo é ampliar as visitas nos próximos meses, com agendamentos coordenados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC. E você vai ver a seguir. O governo federal investe 40 milhões de reais em novas unidades de saúde no Rio de Janeiro.
pequenas indústrias têm pior resultado desde a pandemia. Indústria nacional cresce pelo terceiro mês seguido em 2026. Inflação desacelera em abril, mas alimentos e remédios continuam em alta. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E o Ministério da Saúde autorizou o início das obras de 6 novas unidades de saúde no Rio de Janeiro, com investimento de R$ 40.700.000 dentro do novo PAC Saúde. As entregas anunciadas na última sexta-feira incluem a construção de uma policlínica em Petrópolis e 5 unidades básicas de saúde nos municípios de Maricá, São Francisco de Itapoanga e São Pedro da Aldeia, Sapucaia e também Seropédica. A iniciativa faz parte do movimento nacional realizado no dia 24 de abril, com a liberação imediata de recursos do novo PAC Saúde, com R$ 1.2 bilhão destinados à construção de 541 novas unidades de saúde em 505 municípios de 26 estados, com foco na ampliação da rede pública de atendimento. Com isso, o novo PAC Saúde alcança 2.831 obras autorizadas no atual governo, contemplando UBSs, centros de atenção psicossocial, policlínicas, maternidades, entre outras. São milhares de empreendimentos já concluídos ou em execução, com impacto direto para mais de 11 milhões de brasileiros. Essa ação integra o programa Agora Tem Especialistas, iniciativa voltada à ampliação de acesso da população a consultas, exames e procedimentos especializados no SUS. O programa atua para reduzir filas e o tempo de espera, especialmente em regiões com vazios assistenciais. E agora falando sobre economia, o desempenho das pequenas indústrias brasileiras atingiu o pior nível desde a pandemia de Covid-19. A pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostra que juros altos, a dificuldade de acesso ao crédito e o aumento no custo das matérias-primas têm pressionado as empresas de pequeno porte.
O índice que mede o desempenho das pequenas indústrias caiu para 43,7 pontos no primeiro trimestre de 2026. Foi o pior resultado desde o segundo trimestre de 2020, no período mais crítico da pandemia, quando o indicador registrou 34,1 pontos. O levantamento analisa o volume de produção, o uso da capacidade das fábricas e o número de empregados. Na prática, o resultado mostra que as pequenas empresas estão produzindo menos, utilizando menos sua estrutura e contratando menos trabalhadores. A situação financeira também piorou, já que o índice que mede as condições financeiras das pequenas indústrias caiu para 39 pontos, a pior marca dos últimos 5 anos. O indicador avalia o acesso ao crédito, a margem de lucro e a satisfação dos empresários com a situação financeira das empresas. A pesquisa mostra ainda que o custo dos insumos se tornou uma das principais preocupações do setor. Nas pequenas indústrias de transformação, o problema saltou da 6ª para a 2ª posição entre os maiores entraves. No setor da construção civil, a preocupação com os juros altos também cresceu. Mais de 37% dos empresários do segmento afirmaram que as taxas de juros estão entre os principais problemas enfrentados pelas empresas. Além disso, a confiança dos empresários segue em queda. O índice de confiança do empresário industrial das pequenas empresas ficou em 44,6 pontos em abril, o menor nível desde junho de 2020. O indicador está abaixo dos 50 pontos há 17 meses consecutivos, o que demonstra predomínio de pessimismo no setor. Mesmo com o cenário de dificuldades, parte dos empresários ainda espera uma recuperação gradual ao longo de 2026. O índice de perspectivas da pequena indústria ficou em 47,4 pontos, indicando expectativas moderadas para a demanda, produção, contratações e investimentos nos próximos meses. E a produção industrial brasileira registrou nova alta em março e completou o 3º mês consecutivo de crescimento. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e mostram que o setor acumula expansão de 3,1% em 2026. Na passagem de fevereiro para março, a indústria teve variação positiva de 0,1%. Com o resultado, a produção industrial ficou 3,3% acima do patamar registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020. Mesmo assim, o setor ainda está 13,9% abaixo do recorde histórico alcançado em 2011. O movimento de maior dinamismo na passagem do último trimestre do ano passado para os 3 primeiros meses desse ano foi verificado em 3 das 4 grandes categorias econômicas, com destaque para bens de consumo duráveis, impulsionado pela maior fabricação de automóveis, e em bens intermediários. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o avanço foi puxado principalmente pelos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que cresceram 2,2%, e pelos produtos químicos, com alta de 4%. A atividade de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que marcou o 4º mês seguido de crescimento na produção e avançou nesse período 11,5%, foi impulsionada em grande parte pela maior produção de óleo diesel. Outros segmentos que ajudaram no resultado positivo foram os de veículos automotores, metalurgia e máquinas e equipamentos. Por outro lado, setores como bebidas, móveis, vestuário e produtos alimentícios apresentaram queda na produção. Por outro lado, entre os 16 ramos industriais que mostraram recuo na produção, bebidas e máquinas, aparelhos e materiais elétricos exerceram os principais impactos na média da indústria. O setor de bebidas, que foi pressionado pela menor produção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, interrompeu em março de 2026 3 meses consecutivos de crescimento na produção. Na comparação com março do ano passado, a indústria brasileira cresceu 4,3%. O desempenho foi impulsionado principalmente pela fabricação de veículos automotores, produtos alimentícios, indústrias extrativas e derivados do petróleo. No índice desse mês, observa-se predomínio de taxas positivas, alcançando as 4 grandes categorias econômicas e 19 dos 25 ramos industriais pesquisados. No acumulado do primeiro trimestre de 2026, a produção industrial avançou 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os principais destaques positivos estão as indústrias extrativas, o setor de alimentos, os produtos farmacêuticos e os derivados do petróleo.
Já entre as quedas, o principal impacto negativo veio do setor de máquinas e equipamentos, que acumulou recuo de 9,4% no primeiro trimestre do ano. No fechamento do primeiro trimestre de 2026, o total da indústria avançou 1,3% e reverteu desta forma o comportamento negativo registrado no último trimestre do ano passado, quando havia recuado 0,7%. E ainda nesse assunto, a inflação oficial do país desacelerou em abril, mas os preços dos alimentos e dos medicamentos continuaram pesando no orçamento dos brasileiros. O IPCA ficou em 0,67% no mês, abaixo do resultado de março, que havia sido de 0,88%. Os dados foram divulgados também no início desta semana pelo IBGE. Mesmo com a desaceleração, a inflação acumula alta de 2,60% no ano e de 4,39% nos últimos 12 meses. O grupo Alimentação e Bebidas foi o que mais impactou o resultado de abril, com alta de 1,34%. No resultado de abril, a maior variação, 1,34%, e o maior impacto, 0,29 ponto percentual, vieram do grupo Alimentação e Bebidas, servido de saúde e cuidados pessoais, com 1,16% de variação e 0,16 ponto percentual de impacto. Juntos, os dois grupos representam 67% do resultado do mês. Entre os produtos que mais subiram estão a cenoura, o leite longa-vida, a cebola, o tomate e as carnes. Já o café moído e o frango em pedaços registraram queda nos preços. A alimentação fora de casa também ficou mais cara. Os preços dos lanches e das refeições subiu em abril, segundo o IBGE. Responsável pelo maior impacto no resultado de abril, 0,29 ponto percentual, o grupo Alimentação e Bebidas variou 1,34%, acumulando alta de 3,44% no primeiro quadrimestre de 2026. No grupo Saúde e Cuidados Pessoais, a alta foi de 1,16%, influenciada principalmente pelo reajuste dos medicamentos autorizado a partir de 1º de abril. O destaque fica com a alta de 1,77% nos produtos farmacêuticos, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir do 1º de abril. Já o grupo Habitação teve alta de 0,63%, com destaque para o aumento do gás de botijão e da energia elétrica em diversas capitais do país. Com o terceiro maior impacto no resultado do mês, 0,10 ponto percentual, a alta de 0,63% do grupo Habitação teve influência do subitem gás de botijão, que subiu 3,74%. Em transportes, o índice desacelerou por causa da queda das passagens aéreas. Mesmo assim, os combustíveis continuaram em alta. A gasolina subiu 1,86% em abril e teve o maior impacto individual no resultado do mês. O grupo Transportes desacelerou na passagem de março, 1,64%, para abril, 0,06%. No lado das altas, os combustíveis subiu 1,80%. Com destaque para a gasolina, que desacelerou de março, 4,59%, para abril, 1,86%. O IBGE também divulgou o INPC, o índice que mede a inflação das famílias de menor renda. O indicador subiu 0,81% em abril e acumula alta de 2,70% no ano. E vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não sai daí, porque na volta temos a agenda cultural e a previsão do tempo. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e agora vamos saber a programação cultural para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, a 6ª edição da Festa de Portugal retorna nesse fim de semana. O evento, que é realizado nas dependências da Casa de Portugal, no bairro Quitandinha, já se tornou tradição na cidade, reunindo comidas e bebidas típicas, com apresentações de grupos folclóricos e shows musicais temáticos. Então, de meio-dia até 10 horas da noite, você já tem um encontro marcado. E ainda em Petrópolis, o Deguste Vira Petrópolis chega nesse fim de semana na Praça da Águia. Essa edição especial da tradicional feira cervejeira está trazendo muita música, cerveja, gastronomia e área kids. Portanto, dessa sexta-feira até domingo, o lazer está garantido na Serra. E agora, indo para Teresópolis, a Feira do Rolo continua nesse domingo. O evento é gratuito e acontece na arquibancada do Anfiteatro da Casa de Cultura Adolfo Bloch, das 9 horas da manhã até as 2 horas da tarde. No local será possível expor, trocar ou vender objetos variados. Para participar, basta levar seus itens para negociação e algo para forrar o chão. E boas trocas! Já em Nova Friburgo, é hora de comemorar os 208 anos da cidade. Nos dias 15, 16 e 17 de maio, a festa já está marcada. E você aí do outro lado está mais do que convidado para celebrar cada momento dessa trajetória. As comemorações vão acontecer na Praça do Suspiro, a partir das 6 horas da tarde, com shows dos cantores Felipe Araújo, Vitória Gabi e Tiago Martins, além de gastronomia e área kids.
Em Três Rios, o SESC terá oficina de colagem gratuita nesse sábado a partir das 3 horas da tarde. A atividade será realizada na Rua Nelson Viana, no número 37, no SESC de Três Rios, e conduzida pela artista visual Letícia Kling. Integra a programação da exposição coletiva 77 Minutos, que reúne obras de artistas de Petrópolis. E voltando para Petrópolis, a Feira Trama chega em Itaipava com edição inédita nesse fim de semana. Com entrada gratuita, o evento começa nesta sexta-feira e vai até o domingo, reunindo marcas autorais de moda, artesanato e gastronomia. Imperdível, né? E olha, ainda em Petrópolis, esse é um ótimo momento para quem deseja renovar o guarda-roupa. O projeto social C3 vai promover o Bazarzão, nesse sábado de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde, com peças a partir de R$ 2,00 no Valparaíso. O evento é focado em moda sustentável e vai reunir vestuário, brinquedos e gastronomia. E vale lembrar que toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção dos projetos sociais da entidade. E olha, no Teatro Imperial, o espetáculo O Que Se Cala chega ao palco nesse sábado a partir das 8 horas da noite. A obra, que é inspirada na música de Elza Soares, também é uma reverência à ancestralidade feminina com respeito e gratidão, honrando suas histórias, dores e resistências. Os ingressos estão variando entre R$ 20 e R$ 60 na plataforma Simpla. Já no domingo, a partir das 6 horas da tarde, é a vez do show de stand-up Energia Feminina, com Carol Delgado. A comediante transforma o palco em um espelho cômico do cotidiano, onde o comportamento ideal desaba diante da realidade. Entre falas afiadas e situações absurdamente familiares, ela desmonta com muito humor as regras invisíveis que tentam definir o que é ser mulher. Os ingressos, nesse caso, estão variando entre R$ 30 e R$ 100. E para finalizar a nossa agenda cultural, O Gênio do Crime estreia no Cinemax Bauhaus com aventura e mistério no universo das figurinhas nesse fim de semana. Além disso, Michael e o Diabo Veste Prada 2 seguem em cartaz na programação do cinema em Petrópolis. E olha, no aplicativo Cinemax, os cadastrados no Clube Cinemax, além de adquirirem tudo com antecedência, acumulam pontos, que podem ser trocados por ingressos e pipoca, bem como possuem uma série de promoções e vantagens exclusivas. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, acabamos de ver dicas muito boas para o fim de semana, mas é claro, antes da gente se programar, a gente precisa saber como é que vai estar o tempo e também as temperaturas. E por isso eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai falar para a gente sobre. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? E aí, como é que é a previsão para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Olha, Mariana, a gente viu que tem muitas opções realmente, mas eu já posso adiantar aqui que temos previsão de chuva para sábado em todas as cidades aqui da nossa região de cobertura. A gente começa a nossa previsão do tempo em Nova Friburgo, onde o sábado vai ser de sol com algumas nuvens e, além disso, chove rápido também durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. A previsão para domingo é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, mas já sem chuva. E nesse caso, as temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o sábado vai seguir a mesma tendência de Nova Friburgo. A previsão do tempo indica que vai ser um dia de sol com muitas nuvens e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia, mas com períodos de céu nublado, e à noite com muitas nuvens e sem chuva durante todo o dia. As temperaturas vão variar entre a mínima de 17 e a máxima de 25 graus.
Aqui em Petrópolis, o sábado vai ser de sol com muitas nuvens e, além disso, pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens e, assim como em Teresópolis, não temos previsão de chuva para esse dia. Nesse caso, as temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 25 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens. E como eu adiantei, temos previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesse dia, os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 27 graus. No domingo, vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, mas também com períodos de céu nublado. À noite, também com muitas nuvens. E as temperaturas vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E os termômetros vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. No domingo, será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu estará com muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Gabriel, a gente pode reparar então que principalmente para o sábado temos previsão de chuva, mas já para domingo as temperaturas vão dar uma aumentada, principalmente as temperaturas máximas, mas assim tem algumas cidades que também têm previsão de chuva para domingo, então é importante antes de sair de casa se programar, sair com aquele casaquinho e também com guarda-chuva para não ser pego desprevenido, viu? No mais, Gabriel, muito obrigado por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, também nas nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp em DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo das principais notícias desta semana. No mais, segunda-feira eu tô de volta e espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos encontro marcado. Bom fim de semana. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.